Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Seguimos então com as nossas aulas e hoje, aula 32ª, estamos ainda no capítulo 6 e hoje vamos dar continuidade aqui falando sobre o contato ali que o Sr. Guy Ballard teve, aquele momento de entrar em contato com aquela civilização que para nós, aqui desse lado da América do Sul, enquanto brasileiros, enquanto habitantes aqui do continente, principalmente desse lado, nós percebemos aí que houve uma civilização, existiu uma civilização que muito elevada, exatamente naquela região que hoje para nós vem sendo lamentavelmente tremendamente desconsiderada, ou seja, não só por ser a Amazônia, mas claro que estamos falando de meio ambiente, estamos falando de natureza e estamos falando do reino elemental, que são esses nossos irmãos que cuidam de toda essa estrutura para que a gente possa sobreviver aqui através desses corpos físicos. Mas estamos aprendendo, lamentavelmente a duras penas, mas que maravilha sabermos da existência de lugares como esse, um lugar onde predominou aí uma sabedoria que hoje para nós é algo tão distante e que a gente se vangloria muitas vezes, através da nossa personalidade, como se a gente tivesse uma tecnologia, tivesse aí um conhecimento tão avançado. Estamos, na verdade, retornando para esse conhecimento verdadeiro e tão avançado. A gente ainda está bem distante. Mas vamos fazer então a nossa recapitulação aqui da aula anterior. Então, como dissemos, cidade do Amazonas, um império que existiu ali, algo fantástico, fabuloso, uma civilização com conhecimento, com toda essa sabedoria que nós estamos recebendo através daquilo que são os relatos do nosso querido e amado Sr. Guy Ballard, que vem sob as orientações, sob a direção do bendito e amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Essa cidade, ela foi soterrada, no cataclismo lá da Atlântida, lá já no último período, então a gente está falando aí de algo em torno de 13 mil anos atrás, e infelizmente se perdeu. Mas o Sr. Guy Ballard se depara ali, através daquela experiência proposta pelo mestre, com uma cidade de uma suntuosidade, de uma beleza, de uma organização que realmente é algo para a gente ficar aqui pensando e falando, poxa vida, mas se as coisas eram assim, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, com a nossa comunidade global, com a nossa existência? Infelizmente, nós distorcemos muita coisa e temos aí, lamentavelmente, o resultado de toda essa consequência dos nossos atos. E também o Sr. Guy Ballard destaca a beleza desse povo. E é uma beleza que o Sr. Guy Ballard realmente fica impressionado ali, falando, nossa, mas são pessoas altas, pessoas bonitas, pessoas que têm uma imagem, uma sensação assim de não só de saúde física, mas de sabedoria ali por trás. E, consequentemente também, o que impressionou o Sr. Guy Ballard, eu diria o mesmo, acho que dá para a gente ficar assim chocado, foi a descrição do imperador Casimiro Poseidones. Que ser é esse? Um mestre, com toda certeza, como o próprio mestre ascensionado Saint Germain orientou o Sr. Guy Ballard, esclareceu ali para ele, falou, esse é um mestre liberto, ele já era um mestre ascensionado naquele período, enquanto governou aquela cidade, aquele povo, e ali o Sr. Guy Ballard, vendo toda essa glória, entra em contato também com o templo radiante que ele descreve lá, que tem os pilares, tem ali toda uma construção maravilhosa, algo que chamou muito a atenção, e o globo, um globo de luz
que irradia para a cidade toda. E aí foi onde nós paramos, onde o grande ser cósmico que construiu toda essa estrutura, que emana a luz através desse globo, mensalmente naquela época, né, ele se apresentava para relembrar a lei e emanar essa luz a todo o povo. Então, nós vamos ver hoje, sem tirar nenhuma palavra daquilo que esse grande ser cósmico passou ali, porque o Sr. Guy Ballard registrou isso e ele disse que ficou, né, como a gente vai ver, ficou ali realmente gravado na memória dele, tamanha foi a experiência, né, a profundidade, né, daquilo que ele passou naquele momento. Então vamos seguir aqui. Então esse mestre cósmico, né, ele proclamava a lei de Deus junto a esse globo, né, essa emanação de luz que saía do globo, no templo. Então isso alcançava todas as pessoas do império, todas as pessoas que viviam naquele lugar. E nesse momento Saint Germain ele projeta então a imagem desse mestre cósmico ali diante do Sr. Guy Ballard, né? A cena começa a se descortinar, começa ali a aparecer diante do Sr. Guy Ballard como tudo que estava acontecendo. O Sr. Guy Ballard presenciar isso, né? O mestre cósmico ali diante, né, das pessoas, diante ali, né, do templo, emanando essa luz e passando ali as orientações para toda a população. E a descrição do Sr. Guy Ballard diz assim: é absolutamente impossível descrever em palavras a glória dessa presença, da presença desse grande ser. Então é algo que deve ser, realmente não, acho que a gente não consegue imaginar. O Guy Ballard não consegue passar aqui, não consegue descrever que tamanha é a grandiosidade desse ser. Só posso dizer que ele, esse grande ser, era na verdade o Filho de Deus em expressão perfeita. Então, vai ficar por cargo da imaginação e conta de cada um tentar imaginar como é que esse ser se apresentou ali, que ser é esse, né? E Sr. Guy Ballard continua: o registro, a majestade de sua presença, da presença desse ser, e o decreto estão gravados permanentemente em minha memória por toda a eternidade, tão claramente que permanecem em minha consciência. Quero dar este decreto a vocês, tal qual está fixo em mim. Então ele está passando ali com exatidão o que ele recebeu e ficou gravado nele, na memória dele, no espírito dele. Então ele está passando exatamente da forma como isso ficou. Tão forte foi esse contato, essa experiência. E esse grande ser cósmico diz assim: amados filhos do magno Deus Uno, acaso não sabeis que a vida que estão usando é de suprema presença una? É da suprema presença una. Então a vida que nós estamos usando é da suprema presença una, eternamente pura, santa e perfeita. Se fazeis algo para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, vos isolais dos dons de vosso Deus. Nos afastamos de Deus se a gente utiliza essa presença, essa nossa potencialidade de uma forma diferente. Nós estamos simplesmente nos distanciando daquilo que é a perfeição, como já foi dito várias vezes. E ele continua: vossa vida é a joia sagrada do amor de vosso Deus, a fonte dos segredos do universo. Olha a colocação, olha a chamada aqui, extremamente importante. A gente vai fazer até um adendo aqui, porque dentro dessa colocação desse grande ser, desse grande mestre, né, esse ser cósmico, né, ele fala: vossa vida é a joia sagrada do amor. Ou seja, nós, enquanto vida, somos exatamente essa joia sagrada do amor, que é o que é emanado de Deus. Nós somos essa emanação de Deus, a fonte dos segredos do universo. Olha só, a gente desconhece
na verdade, através da nossa personalidade, é aquilo que realmente nós somos, né? E interessante, né, ele falar sobre as joias, né? Essas joias que são a nossa vida, né? A joia sagrada do amor. Porque se a gente pegar, por exemplo, né, as 3 joias do budismo, né? O budismo é vamos dizer assim, um conceito religioso, né? Claro, ele é muito difundido, tem várias vertentes aí, mas é a orientação através daquilo que foram os ensinamentos do Buda, obviamente, né? Então, as 3 joias do budismo, o budismo fala, existem 3 joias, as 3 joias apresentam da seguinte forma: Buda é a primeira joia, que é o reconhecimento à divindade, porque o Buda iluminou, porque o Buda alcançou essa luz, alcançou esse segredo do universo, olha só. A segunda joia é chamado de Dharma. Dharma é o caminho que o Buda segue, que é o caminho que leva à iluminação, é esse caminho percorrido pelo chamado Bodhisattva. Bodhisattva é aquele, qualquer um de nós, né, que vamos em busca dessa luz. Então, essa é a segunda joia, o Dharma. E o terceiro, né, a terceira joia é a chamada Sangha. Sangha é... Eu represento, né, pelo menos para mim, ela vem como a representação do yoga da Irmandade. O que é o yoga da Irmandade? É a união de toda a Irmandade, ou seja, de todos aqueles que fazem parte de toda essa criação, de toda essa realização em Deus. Ou seja, por mais que a gente diga, mas o budismo não confere Deus, o budismo não acredita em Deus ou em deuses. Sim, o budismo não acredita, não prega Deus nem deuses. O budismo prega a iluminação, prega a consciência búdica, ou seja, a libertação de cada ser, e cada um é responsável por si. Isso é fato, isso é plena realidade, está em todas as filosofias que a gente for buscar, né, as tradicionais, as mais antigas, né, não as que foram distorcidas, infelizmente, ao longo do caminho. Então, quando se fala, né, em Deus aqui, e pegando inclusive essa referência do budismo, que o budismo diz não tem Deus, nós estamos dizendo que não existe um Deus antropomórfico, ou seja, não tem um Deus criado à imagem da personalidade do homem, é o contrário, né? Nós somos a imagem dessa consciência liberta, dessa consciência que não concebe nada daquilo que a gente faz aqui. Então, é um estudo, eu diria assim, para ser aprofundado, para a gente pensar um pouco mais e entender que sim, o budismo está muito alinhado com essa questão do que é a verdadeira representação da libertação, né? Mas vamos seguir. Então, esse grande mestre, né, esse grande ser cósmico continua assim, falando sobre esses ensinamentos da luz. Vosso Deus vos confia a luz de seu próprio coração, ou seja, é emanado direto do coração do universo, emanado direto do coração da plena sabedoria. Apreciai-a, adorai-a, permite que ela se expanda a uma maior luz e maior glória, ou seja, que a gente aumente, que a gente amplifique e intensifique isso. Vossa vida é a pérola de grande valor. Olha só, a joia, preciosidade, a nossa vida é isso. Vós sois os guardiões da riqueza de Deus. Procurai usá-la unicamente para Ele, e sabei que recebestes a luz de vida, por cujo uso tereis que responder. Então, nós somos esses guardiões, nós somos a manifestação de Deus através da carne, e é isso que é dito o tempo todo, por todos os mestres, por toda a sabedoria, é exatamente isso, nós somos essa manifestação única, singular, perfeita, mas o que nós estamos fazendo com essa luz, com essa inteligência ou consciência suprema, né? É isso que a gente precisa avaliar, é isso que a gente precisa perceber, para onde nós estamos direcionando. Então, gerar a perfeição. Ele diz assim, a vida é um contínuo círculo,
o princípio sobre o qual vossa cidade está construída. E aqui é importante apontar, né? Quando ele diz assim, o princípio sobre o qual vossa cidade está construída. Ele estava falando para o povo, obviamente, e a cidade, ela estava toda baseada no quê? Exatamente nesse conceito mais elevado. Não o que a gente vive hoje, não dentro da forma como a gente encontra as cidades, as populações, as comunidades. Você vai encontrar, vamos encontrar, obviamente, um ou outro indivíduo que esteja alinhado com essa consciência. Então, é algo raro. Ali, ele estava falando, a cidade está pautada, sustentada em cima exatamente desse princípio. Se criais aquilo que é semelhante à vossa fonte, ou seja, aquilo que vem da consciência suprema, e sabeis que seu amor e paz está dentro de vós, se utilizais vossos poderes de criação, somos nós, unicamente para abençoar, então, à medida que vos movais ao redor de vosso círculo de existência, estamos abençoando ao longo do caminho, conhecereis a alegria de viver. É aqui o que eu estava falando sobre o Bodhisattva, que o Buda falou, olha, é aí onde entra exatamente a sua iluminação, ou seja, você voltado para levar para o outro a bênção, o amor, a paz, ou seja, ser essa realização. Então, assim conhecereis a alegria de viver, e a esta se lhe acrescentará um júbilo ainda maior, ou seja, olha, isso aumenta, isso amplifica. Se criais algo que não é semelhante à vossa fonte, vosso mal retornará a vós acrescido com mais acumulações de sua espécie. Ou seja, não adianta aquilo que a gente faz distorcido, a maneira equivocada como nós utilizamos a energia, só gera mais acúmulos da mesma espécie e isso retorna para nós. Por isso que é abençoar, é expandir, é elevar essa energia através dessa luz poderosa que é a nossa fonte original. Então, eis aí a nossa escolha. Ele diz assim, somente vós escolheis vosso destino, e somente vós responderei a vosso Deus por vosso uso da vida. Ninguém vai responder pela gente, ninguém vai fazer a nossa intermediação nesse sentido de, olha, vão lá que eu vou falar lá para, te livrar dessa. Não existe, não vem alguém para salvar ninguém. Nós somos os responsáveis. Tá aí outra orientação também que vem através do próprio budismo, já aproveitando o gancho, que também fala sobre isso. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, seja bom ou não. Então, a grande lei da qual ninguém pode escapar, olha aí, durante muito tempo tenho proclamado esta lei da vida, vós sois em si a lei de vós mesmos, nós somos a nossa própria lei ali em movimento. Porque sempre podeis retornar a vosso Deus se desejais a perfeição da vida. Nosso Deus quem é? É a nossa personalidade, é o nosso ego, é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos prazeres, as nossas sensações? Ou o nosso Deus, na verdade, é a libertação, a consciência suprema, que a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, de Deus, a presença eu sou, a consciência do universo, a luz, amor, da forma como nós quisermos, mas é esse retorno, é essa volta que ele está falando, quando nós desejarmos voltar à perfeição da vida. Nem sempre virei como agora, ele está dizendo, olha, para sustentar vossos pés errantes sobre o caminho da verdade. Então ali ele já estava sinalizando, olha, prestem atenção, por quê? Porque eu estou aqui hoje, mas amanhã não estarei mais. Nem para recordar-vos de vossa luz eterna, colocada sobre o topo da montanha para vossa guia. Então, ó, não se esqueçam, o que foi que disse Moisés lá para o povo? Falou, olha, parem de adorar aí, voltem a atenção para Deus, não fiquem aí construindo imagens, e aqui não é uma crítica às imagens de nenhum lugar, é como nós olhamos através disso, é que tipo de sentimento nós estamos colocando, porque na verdade não precisamos de nada disso, né?
temos essa interação direta e essa conexão precisa e total com Deus. Em um dia muito distante, olha lá, falarei através do coração do homem, e se amais a vida, me invocareis e me encontrareis habitando em muitos seres. Ele está falando aqui como a voz da consciência, como aquilo que é a suprema voz da presença eu sou em todo o universo. Que isto não vos confunda, meus filhos, se quereis conhecer-me, a luz, olha só, tá vendo? Ele está falando a luz, e não um ser, um indivíduo, uma personalidade, a luz, tereis que buscar-me e encontrar-me, e me havendo encontrado, tereis que buscar-me e encontrar-me, e me havendo encontrado, permanecer comigo para sempre. Esse é o caminho da iluminação, é justamente essa busca, esse intento, esse desejo de alcançar essa grande realização. E é o caminho para a luz. Nesse dia, diz ele, o pai, mãe, filho, olha só, o pai, mãe, filho serão uno. Por quê? Porque só existe uma consciência no coração do homem. Então, pai, mãe e filho serão uno no coração do homem. Isso é algo que vai muito além das nossas concepções religiosas aqui, algo que a gente vê através da ideia de trindade e tudo mais, só que tudo isso vai muito além. E ele diz assim, o filho é para sempre a porta, o caminho para Deus. Eu vou só fazer uma observação aqui que a gente já vai entrar no outro ponto, já no finalzinho aqui. Quando ele diz, o filho é para sempre a porta, o caminho para Deus. Olha que interessante, ele estava falando isso há 13 mil anos atrás, mais ou menos. Então vamos ver onde está contido isso aqui, que é algo muito próximo, muito familiar para nós, principalmente no Ocidente, a maioria cristãos, né? Então olha só, em vossa mente e coração está minha luz, ou seja, a luz da consciência, recordando-vos sempre minha presença, porque no tempo que virá, eu estarei presente unicamente nessa luz, não mais nessa forma expressa como ele está apresentando aqui. E lembrando aqui, né, quando ele diz, o Filho é para sempre a porta, o caminho para Deus. O que foi que disse Jesus lá no ministério dele? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6. Olha que interessante. Claro que se a gente pegar esse versículo aqui, muitos cristãos, dependendo da denominação, vão falar assim, tá vendo? Olha aí, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus estava apresentando aqui é exatamente o que esse grande ser cósmico estava ali relatando, falando sobre o pai, mãe e filho, ou seja, o filho é para sempre a porta, ou seja, nós somos a emanação do próprio Deus. E o que Jesus coloca aqui é exatamente isso. Eu sou presença, eu sou luz. É essa expressão da divindade que Jesus está expressando aqui. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós somos esse próprio Filho. Nós somos essa divindade que é o único caminho para conseguir chegar até o Pai. Ou seja, até a consciência original. Que quando chegarmos nesse ponto, é exatamente a libertação, o nirvana, essa unificação que tanto se fala, o incognoscível, aquele que não tem nome, não tem princípio nem fim, o alfa e o ômega, enfim, vai por aí. Então é algo que para nossa mente aqui local, tão limitada, ela realmente não alcança, e a gente fica patinando nessa ideia. Mas está aqui, um mestre, um grande mestre, apresentando exatamente o que nós recebemos através de outros mestres, como é o caso do amado mestre ascensionado Jesus. Perdão. E ele continua assim, a nossa luz e a nossa direção, né? Qual é? Então eu serei sabedoria em vossa mente para governar o amor em vosso coração. Sabedoria e amor. De maneira que vos enchereis com a paz da vida una, chamada de Deus. Olha só,
Vosso corpo não é mais que o instrumento de vossa alma, essa estrutura física, material. E em vossa alma deve fluir minha luz, consciência, sabedoria, amor. Do contrário, perecereis, ou seja, o corpo que vai se acabar, com toda certeza, porque nos distanciamos demais, muito daquilo que é a nossa originalidade. Minha luz em vossa mente é o caminho, olha aí, que leva ao coração de toda a luz. Somente através de minha luz em vós, podeis expandir a luz em cada célula de vosso ser, a um ser cada vez maior. Ou seja, essa consciência pequenininha, essa personalidade, ela só consegue alcançar o grande ser, ou seja, essa grande consciência, através desta luz. Em vossa garganta está minha luz, que é vosso poder para falar minhas palavras. Ou seja, é exatamente o que o seu Guy Ballard está expressando aqui. Ele simplesmente entrou nessa luz, ele está conseguindo colocar cada detalhe, cada palavra daquilo que o ser expressou. Ele está sendo a própria luz nesse momento. Através delas eu sempre ilumino, projeto e aperfeiçoo aos meus filhos. Olha só, são 3 características importantes, né? Iluminação, proteção e aperfeiçoamento. Palavras que não realizam esta missão trina não são minhas palavras, ou seja, que não iluminam, que não protegem, não aperfeiçoam, não são palavras da luz, não são palavras que vêm dessa consciência suprema. E só podem produzir miséria quando pronunciadas. Então, que tipo de energia nós estamos emanando? Que tipo de luz é essa que nós estamos emanando? Então, vamos mergulhar nessa meditação. Meditem sobre minha luz em vossa mente, em vosso coração, e vereis dentro de todas as coisas. Conhecereis todas as coisas e fareis todas as coisas. É exatamente a descrição do que a gente pega em todas as leis que são apresentadas através da história, daquilo que as grandes escolas lá de iniciáticas, de mistério e as tradições, né, as tradições primordiais trazem para nós, falando exatamente isso, essa luz, né? Ou seja, para nós nos voltarmos para essa luz. Então aquilo que não é de mim não poderá confundir-vos jamais. Quando nós separamos exatamente aquilo que é ilusão do que é verdadeiro, do que é eterno, aí acabou a confusão, acabou toda essa ideia de ilusão no caminho. Pronuncio estas palavras agora, pois elas serão gravadas sobre as pedras da terra e na memória de seus filhos. Olha isso, é exatamente o que nós recebemos e está aí circundando até hoje, de várias formas. E, claro, muita gente distorcendo isso, mas a essência continua aí. No dia ignorado de que falo, um dos filhos de Deus receberá estas minhas palavras e as difundirá para a bênção do mundo. Olha só. Então já ficou gravado isso já está na energia da Terra e outros virão, né? Outros viriam, assim como vieram, né? Justamente para poder trazer essa luz à tona. Foi o caso do próprio Mestre Buda, né? Do Mestre Jesus, e aí nós temos toda essa relação de luz se expandindo. Então precisamos receber essa presença divina. Nessa época, quando todos vós tenhais recebido plenamente minha presença e estejais permitindo-lhe atuar sempre em vossa vida e mundo, descobrireis que as células do corpo que ocupareis então se iluminarão brilhantemente com minha luz de dentro para fora. E percebereis que podeis prosseguir e entrar nesse corpo eterno de luz, a túnica sem costuras do Cristo. Olha só! Então, e somente então, sereis libertados da roda da reencarnação, ao ter viajado por vosso longo trajeto através da experiência humana e realizado a lei de causa e efeito. Transcendereis todas as condições governadas pela lei e vos convertereis em
a lei, todo o amor, o uno, foi exatamente aquilo que veio através das experiências de Buda, de Mestre Jesus e de outros mestres que não são conhecidos por nós, da maioria de nós. E é isso que nós temos hoje à nossa disposição. Nós temos exatamente todo esse arsenal de orientação, de sabedoria, para que a gente alcance essa realização. Então depende somente da nossa disposição, daquilo que é o nosso interesse e desejo em alcançar esse corpo eterno de luz. Então, como nós vamos fazer isso? Exatamente seguindo o mesmo caminho, o mesmo exemplo que aqueles que passaram por aqui nos deixaram. É a consciência crística, é a consciência búdica, é essa consciência elevada que faz com que a gente alcance essa realização, a libertação. E aí o Mestre Saint Germain, nesse momento, né, que ali a cena se passa, o Mestre Saint Germain orienta o seu Guy Ballard, fala para ele: assim é o eterno corpo ascensionado do Cristo, olha ele mencionando aqui, no qual se permite ao indivíduo empunhar o cetro do domínio, o controle da energia, e ser livre definitivamente. Meu filho, ele fala para o seu Guy Ballard, ainda agora tu podes ascender a lei do Uno, você pode alcançar essa lei agora, já que a luz está em tua mente, a luz está em teu coração, e se te fixas firmemente nela, podes elevar e elevarás teu corpo físico de limitação ao teu puro corpo eterno de luz, para sempre jovem e livre, transcendendo o tempo, o lugar e o espaço. Isso que o amado Mestre Ascensionado Saint Germain está falando, Sr. Guy Ballard, é a mensagem para nós igualmente. Nós podemos, nesse exato momento, mas quanto estamos presos nessa relação de mundo tão deficitária, tão doentia, tão difícil, que não nos permite, na verdade, aplicar aquilo que nós falamos anteriormente, que é o caminho do Bodhisattva, o caminho daquele que está ali direcionado, entendendo, sentindo que é a luz e seguindo em direção a ela, para que todos os outros seres sejam libertos também. Está aqui, é essa orientação que o mestre está passando para ele. Ele ainda diz assim: teu glorioso eu está sempre te esperando. Estamos aqui, nessa condição, mas a nossa presença divina está sempre nos aguardando. Entra em sua luz e recebe a paz eterna e o repouso em ação. Olha só, repouso em ação é simplesmente a paz se estabelecendo, mas tudo continua se movimentando, tudo continua dentro da ordem, das leis. Ele, o grande, a consciência, não necessita preparação alguma. Não há necessidade dessa presença se preparar para nada. Ela está nos aguardando o tempo todo, ininterruptamente. Ele tem todo o poder. Entra plenamente no abraço de teu ser de luz. E nesse momento, e ainda hoje, teu corpo atual pode ascender. Então, a mensagem que o amado mestre está colocando aqui é exatamente essa condição tão propícia, tão natural, tão nossa, em relação à possibilidade de alcançarmos a mesma elevação, a mesma condição que aconteceu naturalmente, aconteceu naturalmente com todos os grandes mestres, como foi com o amado mestre Jesus, como dissemos, e assim também com o amado Buda. Nós estamos no mesmo caminho, nós somos esse Buda em potencial, a cada dia iluminando um pouco mais, e essa presença é o que nos chama. Por isso que nos voltamos para os grandes ensinamentos, por isso que estamos em busca, muitas vezes, de uma religião para tentar entender, que não é possível entender Deus, mas sim sentir Deus. Isso sim nos leva para esse caminho de elevação, da libertação, da potencialidade e a possibilidade de alcançar uma realização que é una com toda essa consciência, com toda a irmandade que existe no universo. Nós não estamos e somos desamparados nunca, mesmo porque
nós somos essa própria luz, e é ela, e através dela, e com ela, e somente ela, que com toda certeza nós vamos despertar e efetivamente realizar aquilo que é o nosso plano maior em todo o universo, que é a nossa iluminação, que é a nossa consciência acima de todas essas aparências e, infelizmente, ainda tão confundidas ideias que nos fazem ficar presos às limitações de velhice, de doença, de carência, de tudo aquilo que a gente acaba acreditando que aqui seja realmente real, e não é, está aqui, dentro daquilo que são os grandes ensinamentos, dentro daquilo que está aí à nossa disposição. Cabe a cada um de nós buscar, cabe a cada um de nós realmente nos posicionarmos se realmente vamos dominar essa nossa personalidade e nos desprender de tantas amarras que nos levam para a dor, para o sofrimento, para aquilo que é angústia, né? E infelizmente para aquilo que na verdade não nos desata, para que nós possamos realmente conceber, sentir definitivamente essa luz que é apresentada através desses grandes seres. Então, reflitamos a respeito e ficamos por aqui. Vamos seguindo, obviamente, a próxima aula com o Sr. Guy Ballard e vendo aí quais são as próximas etapas. E vamos absorvendo, vamos levar isso para a nossa reflexão e principalmente para a nossa prática de vida. Senão, não terá efeito algum, não terá nenhum tipo de resultado que é a busca pela iluminação, pela libertação na luz. Que seja sempre para nossa sabedoria, luz e todo amor. Gratidão pela oportunidade. Bênçãos.